Que o streaming já matou a TV, isso todos já sabem. Ninguém gosta de ter que esperar para assistir aquilo que quer. Queremos assistir o que queremos na hora que quisermos. E a Copa do Mundo foi o grande evento que colocou todo mundo novamente ao vivo na frente da TV. Mas embora os jogos passassem na Globo e no SBT, foi a Cazé TV que chamou a atenção. E eu digo que isso ocorreu não somente pelo clima de resenha, o jeito de transmissão descontraída, e muitas vezes com palavrões desnecessários, mas principalmente porque ela passou lá na rede dos vídeos longos. É interessante os casos em que muitas vezes alguns lances polêmicos não eram reprisados, porque o diretor do jogo não reprisava, não escolhia reprisar aquele lance. E as pessoas voltavam o timer do player para o lance e elas assistiam novamente. E eu vi relatos de pessoas que aceitaram sim o delay com relação à TV aberta, mas que principalmente já começavam a assistir o primeiro ou segundo tempo com 3 minutos de atraso, justamente para quando chegar naquela parte da pausa para hidratação, elas passarem rápido aquela pausa e já começarem novamente o jogo. Porque a grande crítica com relação à pausa essa para a hidratação é que na verdade é só mais um espaço para vender propagandas e picoteava demais o jogo. O pessoal queria ver o jogo. Mas o meu ponto aqui é que, assim como no caso do streaming, os jogos no YouTube, na verdade eles são um anseio nosso pelo controle do tempo. Falam sobre uma necessidade que nós temos de controlar o tempo. E essa sensação de controle do tempo nos dá uma ideia de controle da vida. O que por óbvio nos faz lembrar que o Senhor e Deus, Ele é o controlador da vida, Ele gerencia o tempo. Quando em Gênesis 1:14 Deus faz separação entre dia e noite, ali Ele cria o ciclo da vida e ele vai se repetir 24 horas, todos os dias. Dia, e noite, e dia e noite, e aí por diante. É interessante pensar que Deus sempre teve onde o tempo não o afetava. E somente quando ele encarnou e habitou entre nós, que ele estava refém do tempo. Ele precisava aguardar o tempo. Aí, vamos pensar que esta régua é uma linha do tempo. Deus está acima do tempo. Ele consegue enxergar o passado e o futuro, enquanto nós vemos somente o agora, e somente agora, só o presente. E o primeiro agora que eu falei já passou, e ao menos que você volte esse vídeo, você não vai ter mais o agora que eu disse primeiro, porque ele já passou. Deus consegue ver o futuro, Deus consegue ver o passado. É por isso que Deus sempre usou profetas para falar, porque ele enxergava o futuro, ele ia lá e falava para o profeta no presente. Deus não está sujeito ao tempo. E esse mesmo Deus é o Deus que nos deu as suas escrituras. É por isso que quando a gente pega um livro de quase 4.000 anos atrás, como o livro de Jó, por exemplo, e a gente prega a palavra de Deus, do Deus que está acima do tempo e é atemporal, ainda hoje, 4.000 anos depois, ressoa e fala conosco aos nossos corações. Uma prova de que a sua palavra que ficou é atemporal, porque o dono dessa palavra, aquele que falou a palavra, está acima do tempo, não está refém ao tempo. Esse é o Senhor do tempo, o nosso Deus.